Existe um momento em que um explorador percebe que talvez não consiga mais sair do lugar onde entrou. Não é quando o acidente acontece, é quando alguém chega até ele e descobre que chegar não é o mesmo que conseguir voltar. Em 1952, um homem estava ferido no fundo de uma caverna. Seus companheiros sabiam exatamente onde ele estava. Um médico conseguiu chegar até ele. Mas havia um problema. A saída estava centenas de metros acima. E aquilo que parecia um resgate começou a se transformar em outra coisa. Porque às vezes, você entra procurando descobrir o que existe do outro lado e acaba deixando para trás uma pergunta que outra pessoa terá de responder. Naquele momento, ninguém sabia que aquela seria apenas a primeira pista de uma pergunta muito maior. Marcel Lubens era um dos principais espeleólogos franceses de sua época. Em agosto de 1952, ele estava no Gouffre de la Pierre Saint-Martin, nos Pyrénées, durante uma expedição de exploração. A exploração continuava normalmente, até que, durante uma operação de içamento, o cabo falhou. Lubens caiu cerca de 40 metros. Ele não morreu na queda, mas sofreu ferimentos gravíssimos. E é aqui que a história muda. O objetivo já não era descobrir o que existia no fundo. Era tirar um homem vivo de lá. Um médico desceu para examiná-lo. A equipe trabalhou para reparar o equipamento. Havia esperança. Se o sistema voltasse a funcionar, talvez ainda fosse possível levá-lo à superfície. Só que havia uma diferença brutal entre chegar até Lubens e conseguir transportá-lo. O ambiente não permitia simplesmente colocá-lo numa maca e puxá-lo para cima. E, enquanto os homens trabalhavam, Lubens continuava no fundo. Ele morreu na caverna. Seu corpo permaneceu ali por 2 anos. Em 1954, outra expedição voltou a Pierre Saint-Martin. Dessa vez, a missão não era mais exploração. Era retirar aquilo que não tinha sido possível retirar antes. O corpo foi finalmente levado à superfície. Durante 2 anos, todos sabiam exatamente onde Marcel Lubens estava. O problema era outro. Eles não conseguiam simplesmente buscá-lo. Se você gosta de histórias reais em que as opções vão desaparecendo uma por uma, se inscreva no Sinal Fantasma. Porque agora, nem sequer existe um ponto exato para procurar. Na caverna, havia uma localização. Na floresta, essa certeza desaparece. E é aí que a história fica muito mais difícil de encerrar. Percy Fawcett não entrou no interior do Brasil procurando morrer. Ele entrou procurando uma resposta. Era um explorador britânico convencido de que existira uma antiga cidade perdida no Mato Grosso. Ele a chamou de Z. Em 1925, partiu acompanhado de seu filho Jack e de Raleigh Rimmel. No começo, tudo parecia sob controle. Eles tinham um objetivo claro e continuavam avançando. Nada indicava, naquele momento, que aquela seria uma das últimas vezes em que alguém teria notícias dos 3. Em 29 de maio, Fawcett enviou uma de suas últimas mensagens conhecidas, antes de seguir para uma região ainda pouco conhecida pelos europeus. Depois disso, silêncio. Nenhum retorno, nenhuma confirmação definitiva do destino dos 3. A partir dali, cada nova pista podia parecer a resposta definitiva, e justamente por isso, nenhuma delas era suficiente. Fawcett havia passado anos procurando uma coisa que ninguém conseguia encontrar. Depois de 1925, o problema mudou. Agora era Fawcett que ninguém conseguia encontrar. Expedições foram organizadas, hipóteses surgiram, incluindo conflitos, doença, fome, acidentes ou desorientação. Mas nenhuma delas encerrou a história.
Não existe uma resposta comprovada para o desaparecimento de Fawcett, Jack e Raleigh. O que existe são evidências, relatos e hipóteses. O mistério permanece, porque nenhuma delas consegue fechar a conta. O homem que saiu para encontrar uma cidade perdida acabou se tornando parte de uma história de pessoas procurando alguém perdido. E agora, a pergunta já não era mais: onde está a Z? Era: onde estão eles? E se você gosta desse tipo de exploração, deixei na descrição alguns equipamentos que combinam com essas histórias. Mas ainda existe uma diferença maior. Lubens era um homem. Fawcett desapareceu com 3. O próximo caso começa com 129. Em 1845, 2 navios britânicos partiram para o Ártico. O HAM, esse Erebus, e o HAM, esse Terror, levavam 129 homens. A missão era atravessar a passagem do Noroeste. Eles tinham navios reforçados, provisões para anos e tecnologia considerada avançada para a época. Mas o Ártico não precisava destruir os navios de uma vez. Bastava prendê-los. Os 2 ficaram presos no gelo e permaneceram ali por cerca de 1 ano e meio. Em 1848, os sobreviventes abandonaram os navios e tentaram seguir por terra. Depois disso, ninguém voltou. Durante décadas, expedições procuraram pistas, encontraram mensagens, encontraram restos, encontraram esqueletos, mas não encontraram os navios e, principalmente, não encontraram nenhum sobrevivente. No primeiro caso, os companheiros sabiam onde estava um homem. No segundo, 3 homens desapareceram dentro de uma região gigantesca. Agora, 129 homens haviam desaparecido no Ártico, e a própria expedição virou um mistério. Durante mais de 1 século e meio, a pergunta permaneceu: onde estavam os navios? O que havia acontecido com os homens? E como uma expedição tão bem preparada simplesmente deixou de existir? O tempo também mudou o tamanho da pergunta. No início, procuravam os homens. Depois, procuravam os navios. E a busca atravessou gerações. Então, em 2014, uma equipe encontrou o HMS Erebus. 2 anos depois, em 2016, encontraram o HMS Terror. Os navios finalmente estavam lá, depois de décadas de buscas, mas a descoberta não apagou o mistério. Ela apenas mudou as perguntas, porque encontrar os navios não significava encontrar os homens. As descobertas ajudaram a reconstruir o que aconteceu, junto com mensagens, restos arqueológicos e conhecimento inuit. Mas ainda existem partes do destino individual dos tripulantes que permanecem desconhecidas. 1 homem, 3 homens, 129, uma caverna, uma floresta, o Ártico. Todos partiram procurando alguma coisa. E quando deixaram de voltar, a busca mudou de direção. O mistério que eles procuravam deixou de estar apenas nos lugares onde entraram. Em algum momento, eles próprios se tornaram parte dele. Talvez seja isso que torne essas histórias tão perturbadoras. Porque algumas pessoas saem para descobrir o que ninguém conhece e acabam deixando para trás uma pergunta ainda mais difícil: o que realmente aconteceu com elas? Em qual desses casos você acha que ainda falta a maior resposta? Me conta nos comentários. Mas existe uma diferença entre desaparecer da história e estar vivo em um lugar onde ninguém consegue chegar até você. Se você quer descobrir onde isso acontece, clique neste vídeo